Bom dia novamente, gente, tudo bem? Bom, a nossa entrevistada de hoje tem algo em comum comigo. Ela adora conhecer pessoas e se conectar com elas. Foi por isso que ela resolveu estudar psicologia e hoje mora em Paris, na super cidade luz, e com certeza vai trazer muita informação importante de lá pra gente. Bom, ela trabalha numa multinacional e a nossa convidada hoje é fina e poderosa, com P maiúsculo, com toda certeza. Ela é chiquérrima porque chama Paris de lá, né? Mas o caminho até chegar lá não foi tão simples para essa carioca. Ela enfrentou algumas dificuldades, sofreu com preconceito, mas colocou tudo na mala e hoje é uma profissional realizada de recursos humanos. Afinal, uma mulher no comando faz assim. Então vamos chamar aqui a Isabel Alves, que é a nossa convidada de hoje. E se vocês têm dúvidas, curiosidades, carreira, enfim, né, sobre morar fora, manda aí que ela vai tirar todas as dúvidas pra gente. Bom dia, Isabel! Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde para você, né? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Prazer estar falando contigo novamente, né? A gente já se conhece um pouquinho, tive a sorte de conhecer a Isabel aí através do programa do Mulheres no Comando. Seja muito bem-vinda, né? E agradeço já o teu tempo e disponibilidade, né, de fazer essa Obrigada. transmissão internacional aí. Obrigada pelo convite, é um prazer. Imagina. Bom, então vamos lá, né? Isabel, desde o primeiro momento que eu já falei contigo, eu sinto essa energia, essa alegria. Queria saber se isso é o segredo, né? É a receita carioca, e porque a gente sente aqui de longe, né, essa tua alegria contagiante. Eu queria saber se vem de berço e como é ser filha da cidade maravilhosa. É engraçado essa pergunta. Eu acho que é uma combinação, no meu caso, pelo menos, acho que é uma combinação de fatores. Eu acho que pessoalmente, eu sou uma pessoa extremamente positiva, eu tento ver sempre o copo cheio. É, Problemas todos temos, mas o que que a gente pode fazer com isso, né? O que que a gente pode tirar disso? Acho que é muito o meu mindset. Eu venho de uma família que também é extremamente positiva, que é muito piadista, a gente se diverte muito junto, acho que isso também contribui. Mas, de qualquer forma, também eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade muito informal, é uma cidade de gente que gosta de estar com as outras pessoas, qualquer coisa vira uma festa, qualquer coisa vira um churrasco. E eu acho que essa combinação de fatores eu acho que faz com que eu seja uma pessoa mais informal, mais flexível, e também tem a parte pessoal. Eu gosto de estar com as pessoas e me conectar com elas. Uhum, com certeza. Bom, eu acho que isso já é um pouco do brasileiro, mas em especial dos cariocas, né? Lá, assim, é Super uma acho. pitada a mais, né? Concordo. Bom, deixa eu cumprimentar aí o pessoal que está entrando, a Tisbe, é, o meu amigo ali do Bíblia Diária, Deia. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí pra gente. Bom, eu vi, inclusive, né, numa publicação tua do LinkedIn, que foi a sua mãe que sugeriu que você prestasse, né, vestibular para psicologia, justamente porque já percebia, né, esse teu gosto, a facilidade da comunicação e que as pessoas também gostavam de conversar contigo, né? Acho que desde o primeiro momento quem fala já vê que você é super receptivo e tal. Você fez a graduação na Universidade Federal do Rio e queria saber se você se encontrou na profissão. Sim, sim. Quando vestibular, naquela época, né, eram vários exames individuais, então você tinha várias universidades, não tinha o Enem ainda, e você faz essa decisão muito nova, né? Assim, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, e aí o jornalismo tinha sido a minha escolha, mas é uma carreira super concorrida.
E aí eu apliquei para 4 universidades no Rio de Janeiro e na verdade a minha ideia era aplicar para 4 e a minha mãe sugeriu que que eu não colocasse todos os ovos na mesma cesta. E ela sugeriu psicologia justamente porque ela percebia em mim essa habilidade, essa facilidade de lidar com as pessoas. Era uma coisa de gente que na fila do banco vir conversar comigo. Era uma coisa, sempre foi muito assim. Hoje eu vejo Natural. que muito natural. Hoje eu vejo que tem algo que é meu, mas que eu não tinha esse senso, né? E por isso que eu falei que a minha mãe foi super sábia nisso. E aí o que Uhum. aconteceu? Eu acabei passando para a UFRJ, que é uma das universidades públicas no Rio, em psicologia, e na PUC, que é uma universidade particular, que é super cara. E aí realmente a gente não tinha condições, meus pais não tinham condições de pagar, mesmo que eu tentasse a bolsa, pelo menos a matrícula eu precisaria fazer. E aí acabou que eu me matriculei e comecei a estudar fazer psicologia na UFRJ. Eu ainda tentei, mesmo depois, eu ainda tentei fazer o vestibular mais uma vez. Fui para a segunda fase, mas não passei. Falei, não, cara, acho que é para ser, eu tenho que. É psicologia mesmo. E aí resolvi me dedicar e deu tudo certo. Uhum. Então, essa opção na UFRJ, né, uma universidade federal, ela foi mais pela questão na época curricular, de tipo, a gente sabe Uhum. que quem estuda na federal tem um peso, ou pela questão financeira, né? Eu acho que no Eu final das imagino, como tu comentou, que a particular era muito cara, assim, queria saber se vocês tinham alguma dificuldade nesse quesito, assim. Sim, no final das contas, eu acho que o vestibular em si, eu fiz uma escolha de aplicar para as grandes, de aplicar para aquelas faculdades que eram as mais respeitadas naquele momento. E no final, ficar na UFRJ foi uma questão financeira. Não era o curso, não era o meu curso de escolha, mas por conta da situação financeira foi o curso que fez sentido fazer naquele momento. Uhum. Tu sempre foi muito estudiosa, Isabel, desde pequena, assim, tu via como um estudo realmente uma possibilidade de tu melhorar de vida? Absolutamente, assim, eu sempre é engraçado como as coisas depois de um tempo a gente começa a refletir sobre a nossa história e começa a ver algumas coisas que a gente não sabia naquele momento, assim, eu sempre fui boa aluna, eu sempre dei muito valor ao fato de ser boa aluna, eu sempre gostei muito de ler. Hoje eu vejo o quanto isso me ajudou, né? Mas naquele momento eu não estava pensando nisso, eu não estava pensando no futuro, o meu dia a dia era algo que eu gostava de fazer. Mas sim, Uhum. eu me considero, eu acho que eu era uma boa aluna, tinha boas notas, eu era bastante esforçada e eu acho que hoje isso super, eu colho os louros disso. Uhum. E queria saber, assim, como comentasse, o Rio ele já é uma cidade mais calorosa, é uma cidade diversa, mas, né, durante a tua vida, assim, tu chegou a sofrer alguma situação em shopping, em lugares públicos, tal, por ser mulher e negra, alguma discriminação? Eu tenho umas coisas que eu acho que a gente meio que se acostuma, sabe? Eu acho que eu nunca me deixei ah, definir por isso. Eu nunca me deixei. Se eu pensar, nossa, não tem nada que, nossa, tenha me traumatizado, eu posso dizer. Tem algumas coisas que só depois você começa a dar um clique, assim. Eu tenho o costume de entrar numa loja, ou se eu tô sem a cesta, a minha bolsa tá de um lado e as coisas que eu tô segurando para comprar tá no outro lado, para ficar bem claro que eu não tenho nenhuma intenção de colocar na bolsa, por exemplo. É, mesmo aqui hoje, morando fora do país, vira e mexe, eu percebo que o segurança tá me acompanhando. Não, eu sei da minha índole, eu sei eu sei que eu não vou fazer nada, então eu não deixo isso me incomodar. Mas dizer que isso Uhum. não acontece eu vou estar mentindo. Uhum. E é ruim tu ter já isso no inconsciente de ter que fazer pra, tipo, tá mostrando externamente que, tipo, né, não precisa me considerar suspeita, né? Exatamente, Não deveria não é ser assim, justo. né? Não é justo porque parte de um lugar que assumem que vai ter uma atitude simplesmente por conta da sua cor.
né? Não me conhecem, não conhecem minha história, não conhecem de onde eu venho e assumem por conta de algo que eu não tenho controle. Eu não posso me pintar de uma outra cor. De fato, é extremamente injusto. Sim, porque é uma preocupação que eu não vou ser hipócrita, nunca tive, né? E com a gente não acontece. Sim. Bom, no Rio ainda tu já foi construindo, né, a tua carreira em empresas grandes, siderúrgicas, que é um universo não considerado assim muito feminino, ou que eu acho que a maioria das mulheres pensa, eu vou trabalhar nesse setor, né? Queria saber assim se tu teve muita resistência do sistema contra, ou se tu conseguiu desenvolver a tua carreira, né, com facilidade, e crescer apesar aí de todas as dificuldades. Nesse sentido, eu acho que eu tive muita sorte, assim. Eu acho que a minha primeira experiência no no mundo corporativo foi numa consultoria de recursos humanos bem pequena, mas a partir daí eu comecei a atuar em empresas grandes, né, multinacionais, empresas com processo estruturado. Então, eu acho que, de certa forma, o sistema me protegeu, posso dizer assim. Eu nunca Uhum. senti. E eu também passei por lugares onde a função de recursos humanos era muito respeitada. Então, eu acho que essas duas coisas facilitaram e eu, de fato, nunca me senti diminuída, desrespeitada ou tendo a minha opinião não escutada pelo fato de ser mulher, pelo Reconhecida. fato de ser negra. Mesmo, como você falou, estando em negócios mais masculinizados, como o siderúrgico, por exemplo. Eu acho Uhum. que nesse sentido, eu acho que o fato de serem empresas estruturadas e o fato de serem empresas onde a função de recursos humanos era respeitada, essas duas coisas ajudaram e eu pude crescer, eu pude me desenvolver e nunca tive nenhum tipo de barreira nesse sentido. Uhum. E o que tu percebe, assim, em relação ao que tu sabe, né, de outros profissionais, amigos, parentes, outras empresas com outras realidades, tu se considera que nesse caso tu teve sorte, assim, de conseguir ter boas empresas para se desenvolver nesse setor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem muito, a gente fala muito sobre a questão da meritocracia, né? Eu acho que a meritocracia é uma falácia, no sentido de que a Sem gente dúvida. não parte, a meritocracia seria partir do mesmo lugar e com as mesmas condições e cada um chegar aonde pode chegar por mérito próprio. Acho que quando a gente fala, especialmente de um país extremamente desigual como o Brasil, a gente não tá falando de pessoas que estão saindo do mesmo lugar. Eu acho que eu tenho algumas competências que me ajudaram nisso. Eu sou autodidata em inglês, por exemplo. Então, assim, isso Uhum. uma das minhas. A Arrasou. oportunidade, inclusive, na siderúrgica foi por conta do inglês, e era um inglês que eu nunca tinha feito cursinho, era o inglês da escola e das músicas do Bon Uhum. Jovi, sabe? É uma coisa que claro, tem o meu esforço, que eu não estou diminuindo, mas eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade, não é todo mundo que tem a oportunidade de poder escutar as músicas do Bon Jovi e estudar, Uhum. enfim. Então, eu super reconheço que nesse sentido, eu fui, não diria privilegiada, mas eu acho que eu tive sorte de ter uma família que apoiava, a educação, me apoiava a estudar, eu não precisei trabalhar, durante a minha adolescência, durante a minha infância, pude estudar realmente, e isso de hoje eu vejo que me ajudou. Uhum. E tu tem saudades do Rio hoje, Isabel? Qual que é o teu lugar favorito lá? Eu, eu, eu Eu tenho uma maneira assim de encarar as coisas que é muito. Eu não fico pensando muito no que eu não tenho. Eu prefiro focar naquilo que eu tenho e tirar o melhor daquilo que eu tenho. Assim, eu sei que eu não posso estar no Rio. Eu fiz uma escolha de estar aqui, de estar na França. Eu gosto muito da minha vida aqui e eu tento tirar o máximo daqui enquanto eu estou aqui. Eu tento tirar o máximo de lá quando eu posso estar lá. Eu sinto falta muito da minha família, eu sinto muito saudade dos meus amigos, eu sinto muito saudade do clima, eu sinto muita saudade de poder estar com pessoas que me conhecem desde sempre, que me conhecem, né, assim, porque é diferente, né? Aqui as pessoas que me conhecem há mais tempo me conhecem há 2, 3 anos. E ao contrário de no Rio, tem pessoas que me conhecem há 30, 40 anos.
Então, e para essas pessoas eu não preciso me explicar, sabe? Eu acho que essa facilidade eu sinto falta. A questão da língua também é diferente quando você pode se expressar na sua língua materna, o que não é o caso aqui, muito pouco aqui, na verdade, eu até tenho amigos brasileiros, mas não são a maioria, não é a maioria dos meus contatos. Mas eu acho que o que eu mais sinto falta é de estar com a minha família e com os meus amigos, assim, mas eu realmente gosto muito da qualidade de vida que eu tenho aqui. Uhum, entendi. E tu foi para a França, né, para cursar o MBA, já tinhas feito um no Rio também. Não sei se o nome da escola é EDEC Business School, se é assim que fala, em 2019. E como foi essa decisão para ti de vou mudar, vou para Paris, independente do que for, vou, né, colocar o esforço aí e realizar esse sonho? Tu já conhecia a França? Já conheci a França, visitei a França pela primeira vez em 2016 como turista, e depois eu vim novamente em 2018, até me mudar em 2019. É, Na verdade, foi uma construção, assim. O mestrado já era um sonho há mais tempo, desde 2015, mais ou menos. Eu penso em ir para talvez ir para a carreira acadêmica mais no futuro da minha carreira. Assim, quanto tempo eu vou ficar no mundo corporativo? Eu não gosto dessa ideia de botar todos os ovos numa cesta só. Então, assim, o mestrado era uma forma de. Eu gosto de estudar também, e era uma forma de começar a pavimentar uma segunda carreira. E aí, a primeira vez que eu vim para a Europa, que foi em 2016, eu me senti extremamente bem, extremamente confortável, e comecei também a acalentar esse sonho de morar fora. E aí, em 2017, esses dois sonhos se encontraram, porque eu estava trabalhando numa indústria que mudou de controle, um outro player comprou essa empresa, e aí a cultura mudou completamente, e eu não me via mais, não me identificava mais com aquela nova cultura. E aí eu resolvi colocar os dois sonhos em prática juntos. Ao mesmo tempo, eu já estava em contato com algumas business schools, já estava começando a frequentar algumas feiras de MBA, onde você entra em contato com as escolas, entende um pouquinho sobre o currículo e tal. Entrei em contato conheci alguns brasileiros que foram, né, que fizeram o MBA na mesma escola e assim, todo mundo falou super bem, não só do curso, mas também das possibilidades que eles tiveram, das oportunidades que eles tiveram pós-MBA. E aí eu resolvi juntar uma coisa com a outra, consegui negociar a minha saída, consegui fazer um acordo com a empresa, e aí usei a grana da rescisão, mais o fundo de garantia, investi no MBA, e foi assim que eu vim parar aqui. Investimento maravilhoso, né, Isabel? Com certeza vai ter muito retorno. Foi super recomendo, arriscado. então. Eu super recomendo. Foi bem arriscado, assim, né? Assim, eu não tinha como adivinhar que ia dar certo. Então, acho que esse é um ponto que é importante, assim. Mas eu tinha tudo muito planejadinho, tudo muito. Eu tinha todas as contas, sabe? Assim, eu sabia quanto tempo eu podia ficar desempregada, quanto tempo eu tinha. Claro, né? Por exemplo, se a pandemia tivesse acontecido no meu ano de MBA, eu teria problemas, porque eu fiz as contas com o euro a R$ 4 e hoje está quase 7. Então, todas essas coisas, claro, mas eu acho que ter um plano, né? Se organizar para isso, eu acho que ajuda bastante. Né? Planejamento é a palavra, né? Exatamente. Bom, já comentasse o porquê da França. Hoje tu fala 4 idiomas, né? O espanhol, francês, português e inglês. Eu imagino que no MBA tinha pessoas de diversas nacionalidades também. Aprender o francês foi difícil? Eu já tinha feito um semestre de francês há muito tempo no Brasil. O francês tem a mesma estrutura, né, do português e do espanhol, porque todos vêm do latim. Mas não é fácil, especialmente na entonação. Assim, eles têm fonemas, eles usam músculos para fazer os sons que a gente normalmente não utiliza. Então, quando eu comecei de fato a aprender, eu tinha dores aqui nas bochechas, porque tem o bico que eles fazem, a gente não costuma fazer. A gente não costuma fazer. Então, gente,
que isso que tá doendo aí, até eu me tocar que tava doendo porque era o bico que eu precisava fazer para falar o francês. Eu não precisei usar muito o francês durante o ano da MBA, porque eu estava numa cidade turística, então o inglês era suficiente, mesmo para supermercado, loja, essas coisas, eu não precisava do francês no dia a dia. E a escola, as aulas e o contato com os colegas de classe eram sempre Tudo bem feitos em inglês. inglês. Uhum. É. A escola, ela fica em Paris mesmo, né? Não, fica em Nice, fica no sul da França. Hum, entendi. E entre as disciplinas que tu cursasse, né, já tinha aí o Data, né, Analytics, Marketing, Inteligência Artificial, assim, que são temas que eu sou apaixonada, estou aprendendo no MBA também. E eu queria saber como tu vê hoje essa questão da transformação digital, principalmente com a pandemia, todo mundo indo para online, mas da perspectiva de estar num país, né, desenvolvido, central ali no primeiro mundo, como que tu vê essa mudança desse ponto estratégico, assim, global, né, que tu tem contato com pessoas de diversos lugares? Isso é tão interessante porque, assim, é um país de desenvolvido, é um país de primeiro mundo, mas é um país extremamente burocratizado. Extremamente burocratizado, no sentido de eu preciso fazer uma alteração no meu cadastro, no meu banco. Eu faço online e eles me mandam uma carta confirmando que a alteração foi feita. Então, eles ainda. Eu preenchi pela primeira vez o meu imposto de renda aqui e eu tenho, eu tenho rescisão a receber do imposto de renda e ele vai ser um cheque que eu vou receber, não é na minha conta direto, é um cheque Não é que eles vão online. mandar, não é online. Então, assim, eu acho que a Aham. França tem muita oportunidade de desenvolvimento nesse sentido. De fato, acho que a pandemia impulsionou, fez com que isso precisasse acontecer de qualquer forma. Do lado da estrutura, eu acho que a estrutura está aqui. Eu acho que a estrutura, a internet é muito boa, tem em todo lugar. Você no metrô, do trem, assim, consigo trabalhar no trem se eu precisar. Não tem problema nenhum Uhum. de rede, mas eu acho que o mindset ainda tem um caminho. Já caminhou bastante, especialmente do ano passado para cá, quando todo mundo precisou ficar em casa, mas tem um caminho ainda para percorrer. Uhum. É isso, quando a gente vai pesquisar, né, sobre países da Europa, é uma coisa que muita gente não se toca, né? A Alemanha também é extremamente burocrática para fazer qualquer coisa. A gente aqui acha que já tem muita burocracia no Brasil, mas lá é ainda mais rígido, É pior. Exatamente, é pior. né? Bom, e como foi vivenciar a pandemia daí, né? Porque eu queria saber aí, as pessoas respeitam a lei, teve quarentena, realmente ninguém colocou o pé para fora. Queria saber assim um pouco da tua rotina, home office, como que foi esse último ano também, de outro país, né? Com outra perspectiva aí de vivência. Foi muito louco, assim, porque eu me mudei em janeiro de 2020 para Paris. Comecei a trabalhar em fevereiro de 2020, a gente confinou em março. Então, eu tive um mês num país novo, num país novo, numa empresa nova, num papel De novo, liberdade. antes de confinar. O primeiro confinamento, que foi mais ou menos de março ao verão aqui, né? Junho, julho, de fato era um confinamento que você precisava preencher um formulário para ir na rua, você tinha horário para. Na verdade, você não é que a gente tinha o toque de recolher, mas além disso, tinha um período que você não podia ficar mais de uma hora na rua, e você tinha o que você podia fazer. Você podia ir ao mercado, você podia ir à farmácia e você podia, acho que você podia ir ao parque, se você quisesse andar com o cachorro e correr. Eram as coisas que você podia fazer. E de fato, funcionava porque a multa era alta e tinha policiais checando na rua. Então, o primeiro confinamento, de fato, foi super respeitado. Eu acho que algumas coisas que me ajudaram. Eu já estou em terapia há muito tempo, então eu estava em terapia no momento. No ano anterior, no ano que eu estava como estudante, que o meu orçamento era mais
apertado. Eu não estava em terapia, mas assim que eu voltei a trabalhar, voltei para terapia. Então, isso foi uma Uhum. coisa que me ajudou. Outra coisa que me ajudou é que eu tinha muito marcado qual era o tempo de trabalhar e qual era o tempo livre, tempo para fazer outras coisas. E eu fazia questão de separar essas duas coisas. Eu nunca consegui trabalhar da cama, por exemplo, como algumas pessoas faziam, né? E levar o laptop para o quarto e trabalhar do quarto. Eu nunca fiz isso. Eu levantava, trocava de roupa, sentava na sala para Uma trabalhar. rotina, né? Eu mantinha a minha rotina e quando terminava o dia, eu fechava o laptop, botava na mochila, tirava da minha frente, não deixava montado o cenário do escritório na minha sala. Work. Eu tirava na minha frente, isso era uma coisa. É, Uhum. e aí eu preenchia o meu horário, o meu horário com outras coisas. Eu acho que todo mundo, pelo menos aqui, todo mundo teve a fase de fazer bolo, todo mundo teve a fase de cozinhar, todo mundo teve a fase de assistir Depois live. todo mundo largou, viu que não dava Eu fiz todas essas coisas, mais. mas uma coisa que eu acho que foi super importante foi me engajar com ações voluntárias. Eu consegui, porque eu acho que isso fez com que eu deixasse de deixar. Eu não estava olhando só para o meu próprio umbigo, sabe? Eu estava num lugar que eu estava protegida, que eu tinha. Que eu tinha um teto sobre a minha cabeça, que eu tinha comida na geladeira, que Trabalho. eu tinha meu trabalho, eu tinha meu salário garantido. Então, assim, usar o meu tempo livre para ajudar outras pessoas me fez muito bem também. Uhum, maravilhosa. E Isabel, até não está no nosso roteiro ali, né? Mas como profissional de recursos humanos, hoje agora a gente fala, né? Teve esse olhar também voltado para a questão da saúde mental, as empresas começaram a mudar isso, enquanto que tem algumas ainda, né, presas no sistema tradicional, né? Cobrando horário, aquelas coisas assim que já ficaram um pouco para trás, e só agora, né, algumas estão se despertando para essa questão de oferecer um apoio psicológico ou alguma flexibilidade, outras ainda nem isso, né? Aqui no Brasil, assim, pelo que eu acompanho, né? Claro, tem empresas ali que recebem o Great Place to Work, que já tem essa filosofia há mais anos, outras a pandemia forçou também, né? Então, como tu falou, tu já tinha esse apoio, né, psicológico, já fazia terapia, até eu fiz a live aqui com a menina essa semana, e a gente falou, assim, da importância da terapia, que todo mundo, né, deveria ter essa condição. Como profissional de recursos humanos também, qual a tua opinião sobre esse olhar da saúde mental? Qual a tua perspectiva? O que que tu escuta de colegas? Como que tá essa movimentação? Tu acredita que é uma tendência que vai crescer ainda mais? Que também veio para mudar aí esses paradigmas? Se vai voltar tudo para o presencial logo e vai voltar ao normal ou não? Questão do trabalho nunca mais vai ser a mesma. Queria saber a tua opinião. Eu tenho uma perspectiva muito particular, na verdade, eu acho que não é de agora, né? Eu acho que para ser profissional de recursos humanos, eu acho que uma característica fundamental é a empatia, assim. Eu acho que você não pode a gente está falando, especialmente quando a gente está falando, a gente está numa empresa grande, a gente está falando de políticas, processos que vão impactar milhares de pessoas. E você não pode considerar, achar, acreditar que é só a sua perspectiva de profissional de recursos humanos é suficiente para atender a especificidade e as diferenças de todas aquelas pessoas. Então, eu acho que é fundamental o profissional de recursos humanos ter empatia suficiente para estar num lugar de que a realidade dele não é a realidade de todas as pessoas e que necessidades que ele nem sequer imagina podem ser necessidades para as outras pessoas. Eu acho que essa é a primeira coisa. Uhum. Eu acho que enquanto presença, eu acho que a flexibilidade ela precisa existir. Eu acho que ela sempre faz parte, porque, de novo, as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, têm questões diferentes. Eu acho que a questão de estar todo mundo trabalhando de casa talvez tenha colocado um pouco mais de sensibilidade no coração dos gestores em relação a isso, porque eles puderam ver. Não era só o empregado, o funcionário falando sobre aquilo no escritório, mas, né, era a live acontecendo, era a reunião acontecendo e o cachorro passando, e o filho chegando, né, e a Gritando. esposa. Então, assim, eu acho que essas coisas ficaram mais
isso deu uma cara, né? Deixou de ser só uma questão que o empregado trazia, mas passou a ser algo que você conseguia testemunhar. Tem Uhum. negócios e negócios, algumas, eu acho que confiança é muito importante nisso também, né? Porque eu acho que muito do que não permitia que o trabalho remoto acontecesse. Tinha a ver com com confiança, tinha a ver com achar É, que até eu a ia te pessoa perguntar, eu acho que quebrou um pouco esse paradigma, né? De, a pessoa tá em casa, vai fazer corpo não tá, mole, não vai trabalhar. Muito pelo contrário, a precisou. gente viu que trabalha mais, né? Exatamente, assim, muita gente viu que as coisas continuaram acontecendo, os resultados continuaram sendo alcançados, mesmo com o trabalho remoto. Então, acho que isso foi um paradigma que talvez tenha sido, se eu não digo ultrapassado, pelo menos se viu que há sim um outro caminho, um caminho possível. E eu espero que, de maneira geral, a gente tenha aprendido, a gente tire lições aprendidas desse momento, assim, porque senão eu acho que é uma pena que a gente não faça esse exercício do que a gente aprendeu com essa situação. Tipo, do que valeu passar por tudo isso, né? Tem que tirar Exatamente, alguma coisa boa. Inclusive, exatamente. tu estuda ali, trabalha com a questão da diversidade e inclusão, né? Como que tá se colocando hoje em prática isso no teu trabalho? Eu trabalho numa empresa global hoje, então a gente tem, e com a sede nos Estados Unidos, então desde toda a questão do ano passado com George Floyd e tudo mais, a empresa realmente tomou uma posição muito ativa, né, nesse sentido de garantir que as pessoas se sintam incluídas, que a gente tenha espaços onde as pessoas se sintam protegidas e se sintam abertas e passíveis de poderem ser elas mesmas, e que é muito bacana. De novo, acho que eu tenho muita sorte. Tem alguém lá em cima que gosta muito de mim. Eu trabalho no Eu acho que sim, headquarters. acho que faz o bem retorna para ti, né? Eu trabalho no headquarter, e aí no headquarter é extremamente diverso o ambiente, assim. Eu sou brasileira, mas Então, tem turco, tem libanês, tem os franceses não são a maioria. Tem libanês, tem suíço, tem britânico, tem gente de todo. Então, assim, a gente é obrigado a gente é obrigado a ser inclusivo, porque senão a gente não trabalha. Então, eu acho que nesse sentido tem a gente está num grupo que aprendeu já a lidar com as questões da internacionalidade, questão da diversidade, a questão das diferenças, porque senão a gente simplesmente não trabalha. uhum, com certeza. Bom, agora vamos chegar à melhor parte aí da nossa viagem internacional. Queria saber quais são os teus pontos preferidos em Ah, Paris. O que que tu gosta de fazer aí? eu fiquei pensando nessa pergunta. É engraçado que não são. Óbvio, eu tenho meus pontos preferidos, eu tenho meus restaurantes favoritos e tal, mas eu acho que o que eu gostaria de relatar aqui são experiências, assim. Acho que eu adoro a torre, desde que da primeira vez que eu vim, assim. Eu lembro de estar andando por Paris procurando a torre. Primeira vez que eu vi ela acender foi um negócio assim incrível, eu chorava e até hoje eu tenho arrepios quando eu penso nisso. Isso é uma Uhum. coisa, eu acho que ir para um rooftop e tomar um bom champanhe também é uma coisa que super Fina, né, Shakespeare? precisa fazer aqui. É uma cidade que convida a caminhar, é uma cidade muito. É uma cidade plana, né? Então, assim. É uma cidade bonita. Na arquitetura da cidade é muito bonita. Então, assim, é gostoso de andar, é gostoso de caminhar. Então, são essas coisas. Eu gosto Parar para tomar muito. um café na rua ali, né? É muito amigável, assim, nesse sentido. Uhum. E comer. Eu adoro comer e a comida aqui é fantástica também. A comida é realmente maravilhosa, Eu gosto. francesa. E o que que o turista tem que ficar ligado, assim, que é furado? Às vezes a gente escuta de golpes ou de, no metrô tem que ter atenção. Ou como moradora local já, né, que tem aí mais do que aquele olhar romântico do turista. Para tal lado não vai. Qual as tuas dicas nesse sentido? Eu acho que tem, como toda cidade grande, né? Ficar ligado na sua bolsa, não deixar todo o dinheiro num lugar só.
Eu acho que isso é bem normal aqui. Porque tem os batedores de carteira do metrô ali, né? E Benefício. são profissionais, você não percebe. São realmente profissionais. Restaurante, assim, tem sempre. Você tá no Arco do Triunfo, tem aquele restaurante em frente. Dá uma olhada, Vai ser porque muito mais caro. provavelmente não vai, vai ser mais caro, talvez o serviço não seja tão bom, a comida não seja tão boa. Então, assim, tem isso também. Mas e pesquisar um pouco, assim, pesquisar sobre. Porque Paris, apesar de ser uma cidade que todo mundo conhece, que todo mundo talvez tenha algum tipo de retrato na cabeça sobre o que vai achar aqui e como vai ser, Paris não é uma cidade. Eu, pelo menos, não entendo, não percebo Paris como sendo uma cidade internacionalmente aberta. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você vai para Berlim, se você vai para Amsterdã, é uma cidade cosmopolita. Paris é uma cidade francesa. A cultura francesa é uma cultura muito forte e eles são orgulhosos dela. Então, se você não gosta da cultura francesa, muito provavelmente você não vai se sentir bem em Paris. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo no meu escritório, que é internacional, a gente recebe muito expatriado. E aí algumas pessoas super se adaptam, outras não se adaptam. E as que não se adaptam, Se eu escuto muito decepciona. isso, assim. É porque eu não me sinto muito bem aqui. Na verdade, não é que não se sente muito bem, é porque não gosta da cultura francesa, e tudo bem não gostar da cultura francesa, Uhum. que tem muito. Ninguém é A obrigado. comida tem muito creme, tem muita manteiga. Eles não gostam de falar inglês, eles não gostam. Se você está num lugar, numa área turística, é mais fácil que você Vamos tenha. lá. Eles vão falar, né? Mas se você não está numa área turística, assim, isso você não chama o garçom com estalando o dedo ou levantando. Eles são capazes de fingir que não estão te vendo, por exemplo. Então, assim, tem Uhum. todas. Eu acho que uma das coisas que Cara, se está pensando em vir para Paris pela primeira vez, pesquisa. Dá uma Estuda. olhada. Pelo menos o Estuda. basiquinho ali em francês, algumas frases, um merci, E como é que as coisas alguma coisa. funcionam? Porque não. Uhum. De novo, assim, a cidade é muito maior que você. Eles não vão se adaptar a você. Se você Vão quiser, se você pode se engolir. adaptar. Se você quiser, você pode se adaptar à cidade. Uhum. Essa dica acho que inclusive vale para todas, né? Se tu não tem um fit cultural com o lugar, a chance de se decepcionar é muito maior, né? E o que Sim. não deixar de conhecer, mas sem ser assim esses pontos turísticos que a gente, né, já está acostumado, a Torre, o Arco do Triunfo, aquele lugarzinho especial assim mais escondidinho, assim, ó, se der, anota aí que vale a pena. Olha, não deixe de ir a Montmartre, tanto na igreja, ver a igreja, né? Entrar na Sacré-Cœur, que é de graça, você não precisa pagar, quanto ter o olhar, a vista da cidade é bem bacana. A champanhe no rooftop, como eu já falei, fazer um piquenique no Invalides e assistir a torre acender. Sentar no Uhum. Campo de Marte. Cara, você vai no Carrefour, sabe? Você vai no mercado, compra um vinho, Compra um compra um lanchinho. sanduíche, senta e assiste a torre se acender. É fantástico. Inesquecível, né? Com certeza. E para encerrar, você que adora trabalhar com pessoas, queria saber também a tua opinião ali da mentoria do Mulheres no Comando. Pode ser isso antes da última pergunta. O que tu Eu, achasse do programa? eu gostei bastante, especialmente por conta do método, né? Assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem essa vontade de ajudar, a gente tem essa vontade de contribuir, a gente tem essa vontade de ajudar, mas muitas vezes a gente não sabe como fazer. Então, acho que o que mais me impressionou é que tem um método para fazer e que esse método é super fácil de ser aplicado. Então, tô louca para começar realmente a colocar em prática. Uhum, da mentoria. Isabel, como eu falei, né? Você que adora as pessoas aí, pra ti, na tua visão, o que que é uma mulher fina e poderosa? Eu acho que uma mulher, eu acho que a elegância, né, a finesse, ela vem de um conforto, né, de uma autenticidade, de uma capacidade de se sentir confortável em ser quem você é. Acho que isso é o que faz alguém ser elegante, assim, né? Não porque qualquer outra coisa, para mim, pelo menos, passa uma vibe de ser fake, de não ser autêntico. Uhum, E acho que para mim isso uhum. é exatamente o contrário da elegância.
E poderoso para mim é ter a coragem de ir atrás do que você quer, né? Porque é muito fácil a gente se colocar num papel de coadjuvante, é muito fácil, é muito cômodo a gente se colocar num papel de receptor apenas e de vítima de coisas que a gente não controla. Eu acho que o grande lance é o que que a gente vai fazer disso, né? O que que a gente vai fazer daquilo que fizeram com a gente, daquilo que foi feito, e que acabou impactando a gente. Eu acho que poderoso é tomar o seu destino, nas mãos e fazer, levar a sua vida para onde você quer levar. Ai, gente, adorei. Poderosa é você, né, Isabel, que levou a vida para Paris e tá aí hoje super realizada, com certeza um exemplo, uma inspiração pra gente. Queria muito agradecer a tua participação. Vamos te liberar aí para o final de semana e seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada, super obrigada pelo convite, Carol. Foi um prazer conversar com você. Prazer te conhecer, pessoal, e quem não pôde acompanhar ou quiser rever a live, também compartilhar, vai ficar salvo aqui no IGTV e também no canal do YouTube. Um bom final de semana para vocês. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau.